Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Falcão. Para quem não me conhece, para quem me conhece, apesar de não parecer, eu sou o Marcos Falcão. Eu gravei um vídeo mais cedo com um visual completamente diferente deste. E isso daqui, sabe quem é culpa? Do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele interfere tanto nas nossas vidas que até no visual das pessoas ele é culpado. Marcos, mas o que tem a ver isso com o Supremo Tribunal Federal? Ora, as barbearias estão fechadas e o Supremo Tribunal Federal delegou aos prefeitos e governadores todo o poder, um poder assim absurdo, de fechar estabelecimentos comerciais, de dizer o que é essencial, o que não é essencial, de dizimar empregos e de acabar com a economia do país, em nome de uma ciência fajuta, uma pseudociência. Tá? Ninguém até hoje pode provar que esse tal de isolamento social serve para alguma coisa. Estamos há mais de 3 meses dentro de casa, sem perspectiva de quando esses serviços, como as barbearias, como as academias, vão voltar. Agradeço ao Supremo, tá bom? Vamos falar do Sérgio Moro. Sérgio Moro, o ex-herói da nação, né? O ex-Moro, vamos falar só o Sérgio Iscariotes, tá bom? O Sérgio, que eu nunca vi uma pessoa ter uma decadência tão grande na vida. O cara era juiz federal, reconhecido no Brasil e no mundo no combate contra a corrupção. Ascendeu, virou um ministro de Estado, olha só. Virou um ministro da Segurança Pública, tinha o controle da Polícia Federal. Era o ministro da Justiça também, quer dizer, ele acumulava 2 pastas, tinha um poder imenso. O cara largou tudo isso em nome de um projeto maior para ele, que é de querer ser presidente do Brasil. Mas acabou se tornando apenas um blogueiro do antagonista, da revista Cruzoé. É isso que ele virou. Também publicou um artigo lá na Globo Lixo, tá? É inacreditável a burrice desse cidadão. E tem muita gente que fala assim, Marcos Falcão, pelo amor de Deus, o que é que você tem contra o Sérgio Moro? É algo pessoal? É claro que é. Se tornou pessoal a partir do momento que ele se tornou a favor do inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Ele foi a favor. Ele defendeu o inquérito que persegue amigos meus e foi atrás de pessoas que eu gosto, de pessoas que aqui no YouTube defendem as mesmas ideias do que eu. Pegou o celular delas, pegou o notebook delas, não Sérgio Moro. A Polícia Federal pegou, tá? A mando do Alexandre de Moraes, isso foi defendido pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro é um esquerdista, é um progressista, louco e ávido por poder. Eu não tenho como ir com a cara de um cidadão desse. Na verdade, eu detesto e eu peço a Deus que tire isso de mim, mas eu sinto um ódio profundo por esse indivíduo. Fora o detalhe que o cara sai no meio de uma pandemia, causando também uma crise política no governo Bolsonaro, sai atirando e simplesmente ainda divulga conversas privadas com o presidente e a reunião ministerial que culminou com o exílio político de Abraham Weintraub. Abraham Weintraub é o primeiro exilado político da ditadura que nós estamos vivendo. Prestem atenção. E isso é culpa do Sérgio Moro. Mas vamos lá. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou em coautoria com a estudante de mestrado um artigo científico que contém trechos idênticos aos de texto publicado meses antes por outro advogado num site especializado em notícias jurídicas. Quer dizer, o Sérgio Moro, tá? O bastião anticorrupção, o bastião da justiça, o homem incorruptível, né? Eu vejo alguns perfis homenagens por aí, guardião da justiça, herói da justiça, Sérgio Moro, demonstra ser, na verdade, um fofoqueiro, é um safado sem honra nenhuma, tá bom? Ele acaba cometendo plágio, que é um crime, tá bom? O artigo de Moro e da advogada Beatriz Ricci Emeriti, mestranda na Unicuritiba, trata da lavagem de dinheiro do crime por meio do pagamento a advogados. Quer dizer, o cara vai lá, faz um artigo científico falando de crimes e o que é que ele faz? Um crime. Porque é um plágio, ele é crime. Plagiar e produzir um artigo científico é crime. Então, Sérgio Moro, podemos dizer aí, que ele é criminoso, tá bom? Que ele plagiou e tomara que seja processado, toma um processo no meio do rabo. O artigo de onde trechos foram tirados sem crédito foi porque quando você, não sei se vocês já publicaram algum artigo científico, tá? Eu já tive o prazer de escrever, de fazer parte de 3 livros,
tá? Você precisa fazer a citação, né? Isso é comum, você cita o autor. Mas aí no artigo do Serginho Moro, o bastião da justiça, ele não citou, tá? Ele fala sobre o aviltamento do livre exercício da advocacia em tempos de crise. Seu autor é o advogado Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos. Quer dizer, o Sérgio Moro, juntamente com a mestranda em Direito, plagiaram outro autor. Apesar da revista onde o texto que leva a assinatura de Moro ter sido publicada aí em abril ou junho de 2019, os registros na bibliografia de Beatriz revelam que a real data de saída do texto é depois de abril de 2020, até mesmo em postagem das advogadas em redes sociais há registro do período, tá? Contatado pela reportagem, o ex-juiz admitiu que havia trechos copiados, sem citar, tá? E responsabilizou a coautor. Então, quer dizer, você vai lá, você faz uma parceria, você lança um artigo científico com a pessoa que deve ser da tua confiança, tem plágio no meio e você nem checa. Então, das duas, uma. Ou ele é muito burro e irresponsável, ou ele também é criminoso, porque plágio é crime, tá bom? Ela foi orientada por ele, né? para fazer o artigo e acabou fazendo aí este crime. O artigo foi despublicado dos artigos da Uniguritiba, onde havia saído na revista de Relações Internacionais no Mundo Atual. Então tá aí, Sérgio Moro, agora também acusado de plágio, tá bom? Então, além de ser um traidor da República, além de ser um piromaníaco incendiário, além de ser um legalista, um garantista safado, um desarmamentista, um socialista infiltrado dentro do governo Bolsonaro e que tentou implodir o governo no meio de uma crise sanitária, ele também agora faz parte de plágios. Esse é o bastião da justiça e da liberdade. Tem muita gente que ainda gosta dele, viu? Eu peço a Deus que tire de mim o ódio que eu sinto desse homem. Porque não tem como não ser diferente. É complicado. Tá bom? A admiração que eu tinha por ele foi toda convertida em ódio. Peço a vocês, por favor, compartilhem o vídeo. Mostre para aquele seu amigo que ainda é admirador do Sérgio Moro, ou que simplesmente também detesta o Sérgio Moro, para alimentar um pouquinho mais, eu não digo nem a revolta, mas simplesmente alimentar o fato de que esse cidadão é o ex-Moro. Ele não é mais o Moro, ele é só o Sérgio Fernando. Ele deixou de ser o herói nacional. Ele agora é só um fofoqueiro, um blogueiro, um tuiteiro, que escreve lá em diretinhos para o presidente da República no Twitter e tem um blog na revista Cruzoé. Sérgio Moro agora também acaba plagiando, tá bom? Abração, pessoal.